Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estaremos juntos nesse estudo de O Livro dos Médiuns. Hoje, ainda no capítulo 16, onde Kardec fala das perguntas que podemos fazer aos espíritos e quanto essas perguntas podem ser agradáveis ou desagradáveis a eles. E nós então veremos hoje as perguntas que se podem serem feitas sobre outros mundos. Será que nós poderemos perguntar para os espíritos sobre outros mundos? Será que eles estarão em condição de nos responder? E Kardec fala assim: qual o grau de confiança que podemos ter nas descrições dos espíritos sobre os outros mundos? Porque o nosso mundo, bem ou mal, nós temos uma noção. E os outros mundos? Será que o que eles vão trazer para nós, essas informações que eles vão trazer para nós, são informações que nós podemos confiar? Olha o que os espíritos nos dizem. As informações que nos chegam variam conforme o grau de adiantamento dos espíritos que dão essas descrições. Então, vai depender muito daquele espírito que vai falar de outros mundos. Nós vemos aqui, por exemplo, lembramos da mãe de Chico Xavier, no livro Cartas de uma Morta, onde ela relata um mundo superior que ela visitou. E ela fala maravilhas desse mundo. Então, mas será que nós podemos confiar? Sim, porque ali nós estamos vendo pessoas sérias, médium sério, nos relatando isso. Também com uma equipe de espíritos superiores. Então, sim. Agora, vejam bem, dependendo dos espíritos que dão essas descrições, por exemplo, espíritos vulgares, eles não vão ser capazes de nos informar nada, porque eles também não sabem. Eles nunca saíram desse mundinho nosso. Ou, aliás, às vezes nós sabemos mais do nosso mundo do que os espíritos vulgares, desses espíritos que não têm conhecimento nenhum, são incapazes de nos dar alguma informação. Mesmo eles estando no mundo espiritual, eles não conhecem o mundo espiritual. Porque às vezes eles estão ali, cristalizados naquela situação deles, então eles só podem falar daquela realidade que eles estão vivendo. Eles não podem nos dar mais informações. Também os espíritos de boa fé, olha só, eles não vão querer nos enganar, mas eles vão falar segundo as ideias pessoais que eles têm. Então, é uma coisa que nós temos que levar em consideração. Eles querem nos enganar? Não. Eles são zombeteiros? Não são. São levianos? Não. Eles têm boa fé. Eles acham que aquilo que eles estão informando é o que eles sabem. Então, as ideias que eles têm, pessoais, eles passam para nós. É por isso que Kardec fala assim, pesquise, estude, compare, use a sua razão, para saber se realmente é uma coisa séria. Então, e os espíritos levianos? Os espíritos levianos, eles vão se divertir à nossa custa, fazendo descrições bizarras, fantásticas. Eles adoram fazer isso. Então, eles vão querer se divertir às nossas custas. Então, vejam bem, se os espíritos são muito inferiores, eles não vão saber falar nada para nós sobre outros mundos. Se eles são de boa fé, mas não têm muita cultura, não têm muito conhecimento, eles vão falar as ideias que eles têm a respeito desses outros mundos. E se eles forem levianos, eles vão inventar um monte de coisa, folclore mesmo, que a gente vai acreditar se a gente quiser, mas se a gente seguir aquela orientação do João Evangelista,
Meus filhinhos, não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai se eles são de Deus. Daí, se a gente for utilizar esse critério, a gente vai saber realmente que eles estão exagerando, que eles estão querendo nos levar para algum caminho diferente, né? E os espíritos bons? Os espíritos bons gostam de descrever os locais que habitam, a fim de oferecer ensinamentos e melhoramentos. Agora sim, quando a gente lê um livro do espírito Manuel Filomeno Miranda, por exemplo, psicografado por Divaldo Franco, e ele fala do local em que ele habita, ele está falando da sua realidade, mas ele já está falando de um local mais elevado, porque ele já é um espírito bom, ele já está num nível melhor de evolução. Então, aquilo que ele nos oferece são ensinamentos e melhoramentos, para nós sabermos os locais que nós podemos também habitar futuramente, que nós podemos atingir as colônias espirituais, que são mais elevadas, onde existe uma cultura melhor, onde existem ensinamentos mais produtivos para os espíritos. Então, quanto a esse grau de confiança que a gente pode ter, é o mesmo problema das descrições do mundo espiritual. Quando o espírito descreve o mundo espiritual, ele fala, eu estou num local assim, 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 né? Qual que é o objetivo? É fornecer aos homens informações, né? Preparando-os melhor para o futuro. E ainda Herculano Pires fala, para o futuro que ninguém escapa. Olha, isso é muito sério. Ninguém vai escapar do futuro. De estar num lugar melhor, dependendo de como vivermos aqui, das nossas atitudes, ações, pensamentos, palavras, comportamento, ou então em situações de inferioridade, sofrimento, penúria, sentimento de culpa, remorso. Vejam bem, informações dos espíritos nós temos muitas. Cabe a nós, então, receber da melhor maneira e trabalhar sempre para o nosso melhoramento. É aquela história. Por que a doutrina espírita veio? Para melhorar a humanidade. Para melhorar a humanidade, é preciso que cada ser humano melhore, senão a humanidade não vai melhorar. Então, para nós, é isso. Também nós podemos, como que a gente pode saber? Mas eu posso mesmo ter confiança nisso que os espíritos estão falando, a respeito de mundos, a respeito do plano espiritual? Como que Kardec fez a codificação? Como que Kardec reuniu as questões que ele achou que na essência eram as mesmas? Vários testemunhos semelhantes, pessoas médiuns que não se conheciam, cada um numa parte do mundo lá, enviando a resposta a uma mesma questão, que é o critério que foi chamado de consenso universal, universalidade do ensinamento dos espíritos. Assim, nós podemos ver, se nós temos vários testemunhos semelhantes a respeito de uma mesma situação, nós podemos ver, então, que se está batendo é porque algo aí há de realidade. E foi assim que a doutrina espírita foi codificada, com muito critério, ouvindo esses testemunhos, semelhantes testemunhas, mas de várias partes.
às vezes com outras palavras, escrevendo de outras maneiras, mas sempre na essência verdadeira. Nós vamos então, depois desses comentários, passar para o capítulo 27. No capítulo 27 do Livro dos Médiuns, Kardec trata das contradições e das mistificações. O que são as contradições? As contradições são aquilo que não batia. Um falava uma coisa, um falava outra coisa, a respeito de um mesmo assunto. As contradições. E as mistificações? Coisas que os espíritos passavam, mas eles estavam inventando, eles estavam distorcendo alguma parte. Então vamos primeiro tratar das contradições. Vamos começar com as contradições. Então vamos ver as acusações. O que os adversários do espiritismo acusam? O que eles falam? Que nem todos os adeptos concordam entre si, que nem todos compartilham das mesmas crenças. Veja bem, na época de Kardec, existia muitos adversários dessa doutrina que estava nascendo. E isso é uma coisa que aconteceu na humanidade sempre. Quando Jesus veio com o Evangelho, com a Boa Nova, também aconteceram muitas contradições. Apareceram muitos adversários. Tanto é que ele foi morto, crucificado, pelas verdades que ele estava trazendo. Então a doutrina espírita também não seria diferente, que ela é uma revelação divina. Os espíritos trazem uma revelação através de um ser espiritual. E daí vai haver sempre acusações, vai haver sempre adversários. O que eles falam? Nem todos os adeptos concordam entre si. Gente, as pessoas são humanas. As pessoas são individualidades. Cada um no seu ponto de entendimento, cada um no seu ponto de evolução, de grau, de nível de sabedoria, de conhecimento. Então, muitas coisas podem não concordar entre si, que nem todos compartilham das mesmas crenças. Pode acontecer. Agora, vejam bem, se o ensinamento é dado pelos espíritos, como pode não ser o mesmo para todos? Porque nós vimos até que, às vezes, conforme os lugares e conforme o grau de conhecimento das pessoas, os espíritos podem dar uma resposta idêntica, mas com outras palavras, de uma outra maneira, para que se haja esse entendimento. Então, veja bem, uma observação: as contradições são mais aparentes que reais. Mais parecem que existem essas contradições e se referem mais à superfície do que ao fundo dos problemas. São coisinhas assim, né, que não tem tanta importância, porque tem pessoas que adoram contestar. Então pega um trecho lá do Evangelho e fica lá uma palavrinha, fica um mês discutindo a respeito do entendimento daquela palavra. Mas não vai, fica mais na superfície só, do jeito que eles entendem. Não vai ao fundo, né? Não vai ao fundo do problema. Então isso aí não interessa. As contradições podem ser de acordo com o conteúdo, né? Então, que os espíritos trazem, o conteúdo, e a forma é que os homens fazem. Os homens podem escrever de uma certa forma
em que haja um entendimento diferenciado de várias pessoas. Mas os espíritos, o conteúdo é o mesmo. Basta que a gente tenha o entendimento necessário para distinguir o que está correto, o que não está. No próximo programa, nós vamos continuar esse capítulo 27 das contradições e mistificações. Hoje nós estamos chegando ao nosso final do programa, desejando a todos muita paz, muita luz. Claudete Moura, para o divulgar.net.